Como pegar alguém roubando no trabalho. Pegando funcionários desonestos se você é o supervisor. Registre cada detalhe do acontecimento. Seu maior aliado para apanhar funcionários roubando é a informação. Assim que notar a ocorrência de um furto, faça o seu melhor para reunir dados como o momento, o lugar e, se possível, quem estava por perto quando aconteceu. Dados que você pode querer registrar ou buscar em seus relatórios são a hora e data exatos de quando se deu a falta do dinheiro ou mercadoria, o total na abertura e no fechamento do caixa ou ponto de venda. Caso seja roubo de dinheiro, contagem do estoque e relatórios de vendas. Caso seja roubo de produtos, nomes dos funcionários que estavam trabalhando no momento do roubo. Se possível, dados de acesso, entrada e saída, etc. Relatórios de gastos dos funcionários. Relatórios de checagem dos materiais. Se você não tem essas informações, comece a registrá-las assim que suspeitar de algo. Essa simples atitude é suficiente para inibir roubos futuros. Mas se isso não acontecer, prepare-se para flagrar a situação. Procure informações discrepantes em seus registros. Filtre sua busca, procurando em seus relatórios os casos em que os números não batem. Em outras palavras, ache os registros em que material ou dinheiro estão faltando. Quanto melhorar seus relatórios, mais chances de você encontrar evidências sólidas de roubo. Por exemplo, digamos que você esteja lendo o inventário e veja que num determinado dia havia 20 smartphones caros em estoque no começo do expediente e 10 no fim do expediente. Mas apenas 9 deles têm registro de venda. Esse é um alerta grave que deve ser investigado. Preste atenção redobrada às funções da registradora. Funcionários que roubam dinheiro de seus caixas usam táticas específicas para cobrir o roubo. Basicamente, isso envolve alimentar a registradora com funções incorretas e aproveitar a oportunidade para embolsar um dinheiro. Por exemplo, um funcionário desonesto pode usar a função estorno para roubar. Quando um cliente der o dinheiro para o funcionário, ele pode acionar a tecla estorno, que abre a gaveta da registradora, dar o troco ao cliente e pegar dinheiro do caixa aberto. O cliente dificilmente notará e a venda não será lançada. Funções da caixa registradora que devem ser monitoradas atentamente. Estorno. Devolução. $0 itens vendidos. Relatórios ou recibos. Funcionários desonestos podem embolsar dinheiro enquanto o sistema está imprimindo o relatório. Se é dinheiro que está sendo roubado, instaure o fechamento de caixa. Nesse sistema, o funcionário bate a quantia de dinheiro que tem no caixa no começo do turno e outra vez no fim do turno, comparando os valores com o relatório de vendas. É relativamente simples e, apesar de não coibir todos os tipos de roubo ao caixa, é funcional para pegar os ladrões mais descarados. Usar uma planilha de entrada, saída padronizada facilita esse sistema para os funcionários e para os supervisores. Colunas que você deve incluir na planilha são: dinheiro inicial, dinheiro de vendas, vendas a cartão de crédito, débito ou cheque, total de vendas, dinheiro final. Quando possível, consulte os dados do sistema de monitoramento da empresa ou loja. Se o seu negócio tem um CFTV,
Examine as filmagens para ter provas do roubo, especialmente se as câmeras estão direcionadas para os lugares mais propensos a roubos, como a registradora. Use essa informação para identificar com precisão a hora e o lugar em que ocorreu o furto. Depois fique de olho em sinais que possam revelar quem está roubando, como mãos de um funcionário passando dinheiro da registradora para o próprio bolso, notas de dinheiro que vão da registradora à caixinha de gorjetas dos funcionários, hábitos estranhos em volta da registradora. Funcionário pode registrar uma venda sutilmente para se lembrar posteriormente quanto foi tirado e alterar o relatório de acordo. Mercadorias que vão parar em bolsos de casacos, bolsas, mochilas, etc. Produtos em bom estado que vão parar na lixeira. Acessos não autorizados a cofres, registradoras, etc. Acessos ao local de trabalho depois do expediente. Faça entrevistas individuais com os funcionários para conseguir mais informações. Apesar de os funcionários que roubam não admitirem se confrontados diretamente, os honestos podem dar informações valiosas. Pense em chamar seus funcionários à sua sala para uma discussão aberta e pessoal, para falar dos roubos que a empresa tem enfrentado. Você pode perguntar diretamente se eles sabem de alguém que está roubando o estabelecimento e se estão dispostos a ajudar na interrupção desse mau hábito. Você também pode aproveitar a ocasião e reforçar a política da empresa sobre roubo. Certifique-se de conduzir essas conversas individualmente e a portas fechadas. É possível que funcionário sinta mais à vontade para falar se não tiver que confrontar outros funcionários presentes. Você deverá entrevistar a maior parte de sua força de trabalho, cada um deles, se possível. Assim, se alguém for demitido como resultado dessas conversas, ninguém poderá ser apontado como dedo duro, pois todos foram entrevistados. Considere contratar um investigador externo para fazer uma auditoria interna. Vale lembrar que proprietários e supervisores não devem obrigatoriamente combater os roubos no trabalho por conta própria. Há uma grande variedade de consultores independentes e firmas de investigação especializadas em segurança patrimonial e prevenção de furtos. Mesmo que o custo de contratação de uma dessas firmas possa ser tão alto que não valha a pena em casos de pequenos furtos. Para roubos maiores, elas são indispensáveis. Esse tipo de ajuda também é particularmente útil se o sumiço de dinheiro acontece em nível contábil. Contadores desonestos podem surrupiar quantias relativamente grandes de dinheiro através das folhas de pagamento, sem chamar atenção para si mesmos. Para desfalques destas proporções, uma auditoria interna feita por uma empresa de segurança é fundamental. Apenas confronte o ladrão se tiver evidências contundentes. Não demita ou acuse um funcionário de roubo sem justificativas. Isso reduzirá a moral da sua equipe e fará com que pareça que você despede quem quiser por capricho. Esses problemas podem ser especialmente ruins se for descoberto que você estava errado sobre quem estava roubando. Para evitar esse tipo de situação, espere até ter provas do roubo antes de tomar quaisquer providências. Além disso, é importante lembrar que, se o funcionário
Registrado em carteira foi demitido. A. Por justa causa sem provas. Você poderá sofrer um processo trabalhista. Por outro lado, se você demiti-lo, a. Sem justa causa, não precisa provar nada. Fazer uma empresa à prova de roubos. Crie um sistema de denúncias anônimas. Se você está tentando separar as maçãs podres da sua equipe, facilite para as maçãs boas ajudarem. Ter um sistema de denúncias anônimas deixará seus funcionários à vontade para relatar roubos e outros comportamentos inadequados sem sentirem que estão sendo ameaçados. Isso fornece um canal de comunicação para eles falarem sobre outras coisas também, como dúvidas, preocupações e críticas construtivas. Isso tudo pode melhorar e muito o ambiente de trabalho. Boas ideias para a implementação desse sistema incluem uma caixa de opiniões em algum lugar do estabelecimento, como a sala de descanso, em que os funcionários não serão surpreendidos colocando comentários lá dentro. Uma conta de e-mail configurada para ocultar todos os endereços dos funcionários que colaborarem. Um programa de feedback anônimo terceirizado, como o 360, Suggestionbox, etc. Use softwares que registram todas as atividades do ponto de venda. Saber que cada função do caixa é registrada e monitorada inibe os roubos. Considere usar um software que faça relatórios dessas funções ou que exija as credenciais do gerente para confirmação e mantenha seu ponto de venda sob controle. Esses softwares geralmente vêm de fábrica, embutidos nas registradoras. Mas se a sua for muito velha, talvez seja uma boa ideia atualizá-la para ter opções de segurança melhores. Produtos modernos para pontos de venda são Amber POS, Vende POS, Lightspeed Retail, IVEND Retail, NCR Counterpoint POS e Retail Management. Se você não usa um destes softwares, instale um circuito fechado de TV. Para um A. Funcionário. A. Desonesto. A ideia de o supervisor estar sempre de olho pode ser bastante intimidante. O que fará com que parem de roubar. Colocar apenas algumas câmeras em lugares-chave, apontando para a caixa registradora, nos corredores que têm produtos mais caros, etc. Fornece evidências inquestionáveis em caso de roubo e isso desencorajará bastante qualquer furto. Até mesmo câmeras falsas podem inibir roubos, partindo do princípio de que os funcionários não sabem que são falsas. É claro. No entanto, essa opção de baixo custo é recomendada para aumentar a percepção de vigilância como apoio às câmeras existentes e, por isso, não deve ser adotada exclusivamente. Você precisa de um CFTV real. Pense em outras opções legais de monitoramento. A vigilância dos funcionários no horário de trabalho não está restrita às câmeras. Há várias ferramentas disponíveis e, dependendo da gravidade dos roubos, você pode querer ou não utilizá-las. Certifique-se de que sua vigilância não infrinja a lei de onde você está. Colocar câmeras nos banheiros, por exemplo, ou os termos assinados por você e pelo funcionário. Além disso, lembre-se de informar a todos antes de começar a usar essas ferramentas. Outros métodos de controle são verificação do histórico de acessos a páginas da internet.
Escaneamento automático de comunicações utilizando palavras-chave. Monitoramento de mensagens de texto. E-mails. Acessos à rede de Wi-Fi em aparelhos pessoais. Etc. Contratação de seguranças. Utilização de softwares de login com cartão para acesso a áreas importantes. No entanto, note que podem ocorrer consequências negativas se houver vigilância excessiva. Fazer com que seus funcionários sintam que estão numa relação Big Brother pode causar efeitos prejudiciais na moral, especialmente se todas essas medidas não forem comuns no seu segmento de trabalho. Tente ter um relacionamento pessoal com cada funcionário. A maioria dos departamentos de RH citam 3 razões para haver roubo no trabalho. Funcionário tem dívidas altas fora do trabalho e recorre ao roubo para conseguir esse dinheiro extra. Funcionário pode estar se sentindo explorado ou não valorizado. E o funcionário assim o faz porque a oportunidade simplesmente surgiu. Enquanto é difícil identificar o primeiro caso e o terceiro ser uma questão de reforçar a segurança. O segundo caso trata de como os funcionários se sentem. Em suma, é menor a probabilidade de um roubo por parte dos funcionários se eles gostam do empregador e sentem que são reconhecidos e valorizados. Aqui estão algumas dicas de como cultivar relações compensadoras com seus funcionários. Sempre converse informalmente sobre suas vidas, sonhos, etc. Ofereça bônus e gratificações por um trabalho bem feito. Esforce-se para falar pelo menos um pouco com cada funcionário individualmente. Considere organizar atividades sociais fora do trabalho. Festas de feriados. Confraternizações depois do trabalho. Etc. Seja solidário com as potenciais queixas e frustrações deles. Pense assim. Em uma pesquisa feita em 1976, mais da metade de todos os entrevistados que admitiram ter roubado o local de trabalho alegaram ter feito isso sem culpa nenhuma. Não seja o tipo de empregador que faz com que seus funcionários queiram roubar de você. Em vez disso, evite esse problema sendo amigo de quem trabalha para você. Mude as medidas de segurança depois de demissões. Apesar de raro, é possível que ex-trabalhadores roubem o local depois de terem se desligado da empresa por ainda terem o crachá, chaves, etc. Como prevenção, reinicie todos os sistemas de segurança e monitoramento depois de demitir alguém. Dependendo do seu negócio, isso pode incluir trocas às fechaduras das portas, mudar os códigos de travas eletrônicas, mudar os dados de login para acessar o e-mail da empresa, Wi-Fi, etc. Recolher as chaves, cartões ou crachás do funcionário demitido. Esteja aberto para métodos não convencionais de segurança. O problema de roubo no trabalho inspirou muitos negócios a serem criativos nos esforços para barrar essa prática. Apesar de muitas das soluções abaixo não se adequarem a todos os tipos de empresa, há evidências de que elas podem contornar essas situações. Use sacolas de lixo transparentes. Funcionários podem esconder mercadorias no lixo e escondê-lo em um lugar seguro quando vão colocá-lo para fora. Utilizar sacolas transparentes dificulta isso.
Exija que todas as caixas de papelão sejam achatadas antes da reciclagem. Isso torna mais complicado o roubo de produtos dentro de caixas pelo método do lixo descrito acima. Reorganize a mobília para eliminar pontos cegos. Empregados dificilmente roubaram se não houver lugares onde eles não possam ser vistos. Faça inspeções surpresa. Apesar de ir contra o gosto dos funcionários, certamente eles roubaram bem menos se houver chances de que a registradora seja levada para uma auditoria sem aviso prévio. Distribua brindes de vez em quando. Dar as mercadorias que têm pouco giro para seus funcionários é um modo de criar um incentivo anti-roubo. Por exemplo, se você tem um restaurante e descobre que os funcionários sempre roubam comida, estabeleça um sistema em que eles podem levar a comida que seria desperdiçada para casa, ajudando a combater os roubos sendo funcionário. Se você perceber alguma atividade suspeita, contate seu chefe. Como funcionário, você não tem o mesmo poder de seus superiores para fazer grandes mudanças estruturais no local de trabalho para impedir os roubos. Ainda assim, isso não significa que você não possa ser de grande ajuda. Se você vir, escutar ou perceber qualquer coisa que pareça um roubo, comunique um supervisor imediatamente. Não se cale e tenha em mente que, em muitas empresas, permitir que um colega roube fará de você um cúmplice. Em muitos locais de trabalho, especialmente aqueles em que existe uma grande diferenciação entre funcionários de níveis mais baixos e líderes, ou em que os trabalhadores estejam infelizes com seus empregos, pode existir uma cultura do silêncio quanto a roubos no trabalho. Ou seja, aqueles que roubam esperam que os outros deem cobertura, usando bullying e dando gelo em quem fala alguma coisa. Nesse caso, não estrague seu relacionamento com seus colegas indo diretamente aos superiores durante o trabalho. Em vez disso, comunique-se por e-mail, telefone, ou com um dos métodos de anonimato abaixo. Utilize os sistemas anônimos de sugestões, reclamações. Infelizmente, em alguns locais de trabalho pode ser que você ganhe a fama de dedo duro. Nesse caso, tente informar sobre o roubo anonimamente. Assim, a gerência poderá lidar com a situação, mas ninguém saberá que foi você quem informou. Opções para manter o sigilo incluem passar um bilhete anônimo por baixo da porta de seus superiores, escrever sobre os roubos em um formulário de feedback, enviar um e-mail para os superiores usando um endereço criado somente para isso, encontrar os superiores fora do horário de trabalho para conversar sobre o problema. Reúna toda a informação cuidadosamente, mas sem exageros. Se você perceber uma oportunidade de documentar um roubo no trabalho com suas próprias anotações, filmagens, fotos, etc., você pode fazê-lo, mas tenha cuidado para não ser visto. O autor do furto parará imediatamente e não fará mais nada quando você estiver por perto, o que fará mais difícil pegá-lo roubando novamente a longo prazo. Na pior das hipóteses, você pode ganhar a reputação de dedo duro e prejudicar seu relacionamento com os outros colegas. Saiba que é possível fazer uma nota mental do lugar e momento em que o roubo aconteceu e ainda quem o praticou.
Se seus superiores confiam em você e as informações baterem com discrepâncias percebidas por eles, você os dará informação suficiente para que providências sejam tomadas, mesmo sem imagens, filmes, etc. Evite fazer acusações impulsivas. Os funcionários têm a obrigação de falar com os supervisores caso saibam de roubos sendo praticados, mas não devem acusar sem o respaldo de evidências concretas. Além disso, mesmo que haja evidências, funcionário que roubou não deve ser humilhado na frente dos colegas de trabalho ou clientes. Acusações sem provas podem ser muito constrangedoras se for descoberto que estavam erradas e elas também terão um efeito negativo na moral da empresa por promover uma caça às bruxas a qualquer momento.